Fala galera, esse é o segundo trabalho da disciplina Probabilidade e Estatística do professor Alexandre Lopo. Esse trabalho foi desenvolvido em trio por mim, Caio Melo, Gabriel Cerqueira e Luiz Vinícius. Ele consiste em um teste de hipótese, onde a gente escolheu fazer um teste Z. Então vou falar um pouquinho sobre o que é o teste Z. Bom, o teste Z é um teste estatístico utilizado para determinar se há uma diferença significativa entre a média de uma amostra e a média de uma população conhecida. Ele é usado principalmente quando a amostra tem um tamanho muito grande, de mais de 30, e quando a variância populacional, ou desvio padrão, é conhecida. Bom, para uma amostra única, o valor do z é calculado usando essa fórmula, onde x representa a média da amostra, o μ é a média da população, o sigma é o desvio padrão da população e n é o tamanho da amostra, né? E o z indica a diferença entre a média da amostra e a média populacional. Oi, eu sou o Luiz, né? Eu vou falar um pouco sobre os passos para se realizar um teste Z e algumas coisitas mais. Bom, o primeiro passo é você formular suas hipóteses, né? A hipótese nula, como conhecida também como H0, é basicamente uma hipótese que não há diferença entre a média da amostra e a média da população. E também tem a hipótese alternativa, né? Que pode ser chamada de HA, que significa que há uma diferença entre a média da amostra e a média da população. Basicamente isso. Aí depois você precisa escolher o nível de significância, né? Que o comumente usado é 5%, né? Ou seja, 0,05. Depois você precisa calcular o valor Z, que usando a fórmula que Caio falou mais cedo, e você precisa determinar um valor crítico de Z, e você determina ele com base no nível de significância e no tipo de teste, se ele for bicaudal ou unicaudal, e usando a tabela de distribuição normal padrão. Você precisa também calcular o valor P, e o valor P é a probabilidade de obter um valor Z igual ou mais extremo que o observado, assumindo que a hipótese nula é verdadeira. E você precisa tomar a decisão. Você precisa comparar o valor Z calculado com o valor Z crítico ou comparar o valor P com o nível de significância A, ou alfa, né? E se o valor Z calculado é maior que o valor Z, rejeitamos a hipótese nula. Então, tipo, você tem que tomar essa decisão no final, né? Não é só um teste que é cuspido, né? Você tem que ter uma análise crítica sobre. E falando aqui um pouco mais sobre os nossos dados, né? A gente está usando um arquivo CSV, que é basicamente o que nós usamos no trabalho 1 também, que é basicamente uma tabela cheia de dados com salários, nível de experiência, o ano, a empresa, né? Onde a empresa está localizada, o tamanho da empresa, o título do trabalho, né? Do cargo. E isso tudo está numa tabela gigante de mais ou menos 14 mil linhas e a gente usa alguns desses dados para poder fazer o experimento. Só que a gente dá uma filtrada, né? A hipótese que a gente escolheu para utilizar, a hipótese nula, né, ou H0, a gente escolheu a média salarial dos funcionários SE, ou seja, o funcionário sênior que tem o experience level, né, o nível de experiência sênior nos Estados Unidos é igual à média salarial geral, e a hipótese alternativa é que a média salarial dos funcionários sênior nos Estados Unidos é diferente da média salarial geral. Bom, agora eu vou passar um pouco minha palavra aí para Gabriel, que ele vai explicar um pouco mais sobre os resultados e vai mostrar também o script e a gente vai discutindo isso. Bom, os principais conceitos implementados foram que o código é dividido em diversos comandos que vão realizar partes separadas do código que estarão juntas no código principal. E aí, aqui eu vou mostrar, né, as funções que a gente usou para poder pegar para usar na fórmula supracitada, né, entre as pessoas aí. Aí, beleza. A função média, né, que a gente vai usar é essa aqui, que é a min, né? E aí a gente usa tanto a média salarial, filtrando o sênior, tanto a média geral, que já que já tá lá, né, no
que é essa aqui. E também tem o desvio padrão. O desvio padrão que é guardado nesta variável. Calma só um minuto que eu tenho que achar que o desvio padrão. Que tá guardado nessa aqui. Com a função SD, certo? E é com essa função aqui que a gente consegue achar o desvio padrão. E por fim o teste Z, que a gente usa a partir desta fórmula aqui no código, certo? Z-teste, e a gente usa aqui, passando todos esses parâmetros aqui para realizar o Z-teste. E armazenando variáveis Z-result. Beleza, então basicamente é isso. E agora vamos mostrar aqui os resultados. Vamos rodar aqui o código. A gente usa essa library, essas libraries aqui. Aí ele lê o CSV. Está filtrando, calculando as médias. Aí o desvio padrão, a média populacional, a média da amostra. E por fim, o resultado. Bom, o teste Z deu como resultado 18,986. Isso significa que a diferença entre a média dos profissionais seniores e a média da população é aproximadamente 19 vezes o valor do desvio padrão. Já o valor P do teste deu como resultado 2.E aqui menos 16, que é Isso, um número, fale. isso é um número tão pequeno que aproxima muito do zero, né? Sim, é um Sim, número que se aproxima muito do zero, é quase zero. E porque se quanto mais aproxima... o valor P se aproxima do zero, né? Maior a eficácia, maior a garantia de que os dados estão corretos, né? Tipo, eles não estão sendo, tipo, influenciados por outra coisa que não a hipótese, né? Enfim. Isso, como é muito próximo de zero, ele é menor que 0,05, pode-se afirmar que estaticamente significativo e também pode-se rejeitar a hipótese nula, com confiança estritamente alta. Isso significa que a diferença observada não é devida ao acaso e é estatisticamente significativa. Bom, para as considerações finais, analisando o resultado do teste, percebemos que a diferença entre a média da população, que é o salário na área de computação no geral, e a média da amostra, que, como já percebeu, é o salário dos sêniores, a média, né? É extremamente grande. Estatisticamente, isso significa que a hipótese nula do que não há diferença entre as médias pode ser rejeitada com um nível de confiança extremamente alto.